Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de materiais. E neste módulo nós vamos falar de utensílios para fazer velas. Os utensílios que são principais e os utensílios acessórios, ou seja, aqueles que você pode encontrar na sua casa e que não tem necessidade de você já iniciar fazendo vela com eles. Então, quais são os utensílios principais, aqueles que você realmente tem que ter? Primeiramente um fogão, né? E normalmente a gente começa a fazer vela usando o fogão de casa, né? Então alguns cuidados é importante para que você não acabe com o seu fogão, né? Um dos cuidados é forrar ele com papel alumínio para que se cair parafina nele possa estar caindo em cima do papel alumínio. Tomar cuidado com as boquinhas para não cair parafina nas bocas porque pretejam, mas nada que também não saia, viu gente? Um bom bombril com sabãozinho ali a gente consegue tirar. Se você tiver a possibilidade de comprar um fogão de 2 bocas só para isso, ou um fogão usado só para isso, sem dúvida é bem melhor, porque daí você, né, na pressa ali, você não precisa estar com a atenção redobrada para que não pingue parafina e nada disso, tá bom? Não se derrete parafina no micro-ondas. Por quê? Porque a gente não sabe a temperatura que a parafina atinge no micro-ondas, né? Então, assim, um risco muito grande de ela atingir mais de 100 graus e pegar fogo, tá? Então, assim, eu preciso derreter a minha parafina em banho-maria? Se você tiver com atenção no que você estiver fazendo, né? E você derreter em fogo baixo, não há necessidade do banho-maria. Mas isso também a gente vai vendo ali no decorrer do curso, a gente vai explicando melhor conforme cada parafina que a gente vai utilizar, a gente vai falar a forma melhor de derreter. Material básico número 1, né? Fogão. Agora, outro material que vocês têm que ter, né, para derreter são as canecas. Então, assim, essas canecas são algumas canecas velhas, né, que foram ficando velhinhas em casa e eu fui pegando. Uma coisa muito interessante da caneca é que ela tenha essa bordinha aqui, ó. Tá vendo? Uma saliência aqui, que quando você for despejar a parafina, ela vai ficar mais fácil de você despejar, tá bom? Ou assim também, não precisa ser teflon, essa aqui também é porque tá velhinha e eu já trouxe ela para fazer vela. Mas esse bico aqui ajuda bastante também. Aí, uma outra sugestão também é assim, são as lojas de R$1,99, gente, que não é R$1,99, mas você compra, né, alguns utensílios bem baratos. Essas canecas aqui eu paguei R$15 cada uma. E é bem legal porque ela tem essa borda que facilita você despejar a parafina nas formas, porque às vezes você tem uma forma menor, fica mais difícil de despejar. Então assim, utensílios para derreter a parafina. Não precisa ser de inox, não precisa ser de ágata, pode ser as panelinhas velhas mesmo de alumínio, tá? Pode ser panela, aquelas de cabo? Pode também, só que aí você vai precisar de um auxílio de uma concha para poder despejar a parafina, tá bom? Tá, em ordem de utilidade, você vai precisar dos moldes, seja qual você escolher, de alumínio, né, esse mais flexível, de silicone, ou os alternativos como eu expliquei, né, na aula de moldes, tá, de formas e moldes. Aqui eu não vou adentrar isso aqui, mas você vai precisar de algum molde para você poder aí fazer vela. Uma outra coisa também que você vai precisar são os pavios, que aí nós vamos ter um módulo só para isso, tá? Que a gente vai falar dos pavios, mas o pavio também é material básico para fazer vela, tá bom? Outra coisa também que a gente vai precisar são os ilhós, né? Que são a base que sustenta os pavios quando você não comprar ele montado já, então a gente tem os ilhós também, mas a gente também vai detalhar isso na parte de pavios, tá? Nós vamos precisar também dos corantes, das essências, né? Nós vamos precisar também de materiais como alicate, que a gente precisa para fechar os ilhóizinhos do pavio. Nós vamos precisar de estilete, também para fazer os acabamentos, tá? Mas, eu não tenho estilete. Uma faquinha a gente serve, tá bom? Nós vamos precisar também, isso se você for usar essa técnica, tá? Porque isso aqui só precisa, a massa de calafetar, que é essa aqui que a gente usa para encanamento, né? Para tapar buraco de cano, essas coisas, a gente só vai usar quando a gente for usar
formas que a gente fizer furo para passar o pavio, porque aí a gente tem que colocar a massa de calafetar e necessariamente a gente vai precisar da fita crepe para vedar, mas só no caso de se você for usar formas com furo, assim, no caso de alumínio, do silicone não precisa, tá? Então a massa de calafetar serve para vedar e fita crepe para fechar. Nós vamos precisar também de água rasa, gente, que é o solvente natural da parafina, tá? Então, para limpar as formas, para limpar os utensílios, né? Para limpar o chão, se cair parafina, a gente utiliza água rasa, tá? Eu normalmente coloco num vidro menorzinho assim, para ficar mais fácil a utilização. A gente vai precisar também de óleo de cozinha, para untar as formas. Outra coisa que a gente vai precisar também é um papel higiênico ou um papel toalha para poder tirar o excesso quando a gente unta as formas, tá? Nós vamos precisar também de tesoura para cortar o pavio, mas isso são todas as coisas que você pode ter aí na sua casa, né? Aqui tem algumas coisas que eu gosto de usar, certo? E que também no decorrer do tempo que eu faço vela eu fui juntando, que são conchas, para você poder despejar a parafina. Eu gosto muito dessa concha de bico, mas você não precisa sair comprando ela, que são para forminhas de silicone menor. Quando você tem um diâmetro muito pequeno para colocar a parafina, isso aqui ajuda bastante também, tá? Outra coisa também que a gente pode ter em casa aí, pode pegar as mais velhinhas, são colheres de pau. Para quando a gente vai trabalhar com a parafina mais fria, a gente utilizar a colher de pau, porque raspar a colher de alumínio numa panela de alumínio, fatalmente você vai deixar a sua parafina cinza. Outra coisa de muita utilidade também é esse talher japonês, que a gente utiliza para segurar o pavio para ele ficar bem esticado. Então eu utilizo desta forma aqui. Então também a gente utiliza o hashi, se você não tiver, você pode usar um pregador de roupa, tá? Esses palitos de churrasco também que a gente utiliza para fazer os furinhos, nas velinhas quando a gente fizer com o cortador de biscoito, então a gente usa para fazer esse furinho aqui, ó, para passar o pavio, tá? Mas pode ser qualquer, até se você tiver uma agulha de crochê também, aquela parte de trás também serve. Algumas formas de alumínio que pode ser as que você tem aí na sua casa mais velhas. Essas aqui eu já mostrei na forma de moldes, né? Essa aqui também eu já mostrei. E aí umas formas quadradas, gente, que é legal de você trabalhar com elas para evitar sujeira. Então, eu vou despejar parafina no molde. Se eu colocar aqui dentro, né, o que cair, vai cair aqui, dentro da forma aqui de alumínio. Então eu não faço sujeira aí na minha bancada, na minha pia, mas isso se você tiver alguma forma sobrando aí. Se você não tiver, você pode, duas coisas, você pode usar papel manteiga, que ele também, o que cair da parafina lá você reaproveita. Se você não tiver papel manteiga, você pode untar a sua pia ou sua bancada com óleo e o que cair não gruda também é uma solução, tá? Uma outra coisa que eu também gosto muito de usar é uma espátula, que serve tanto para a gente raspar o chão quando cai parafina, quanto para a gente descolar as velinhas que a gente fizer na forma de alumínio aí, tá? Agora, uma descoberta que eu fiz é isso aqui, que na verdade é isso aqui, ó, né? Isso aqui é uma haste de alumínio para solda. Onde você compra isso? Na casa de solda. E aí você vai pedir lá, eu quero uma haste de alumínio, e aí você vai ver que ela aqui é um pouquinho mais grossa do que o pavio, o diâmetro, ó, tá? Porque tem uma que é bem fininha. Para que a gente usa isso? Isso aqui facilita a vida da gente muito, muito, muito. Você corta, ela é molinha, vou até cortar uma para vocês verem aqui, ó. Você corta ela aqui, ó. Certo? E a gente usa no lugar do pavio. Quando eu não quero colocar logo o pavio na forma, eu faço a marcação aqui no meu furinho, ó. E aí o que acontece? Eu faço a marcação aqui e vou colocar... E eu passo o pavio depois que a vela estiver pronta. Isso ajuda bastante quando a gente está começando, porque às vezes você vai tirar o pavio da forma e ele fica lá, tá? Então essa haste aqui é uma coisa bem bacana.
Agora, dois materiais que eu adquiri bem depois, né, que eu comecei a fazer velas e que ajudam bastante, mas não necessariamente você precisa ter, é um termômetro, né, e no caso eu comprei um termômetro digital que você consegue ver dentro da panela a temperatura dele, né, deixa eu ver se você consegue pegar aqui na câmera, ó. Dentro da panela, aqui ele tá me medindo, então vou medir aqui a minha temperatura, né, 26 graus eu morri, acho que eu apontei para o lugar errado, mas tudo bem, depois quando a gente for fazer a vela eu aponto, aqui ele está dando 26 graus. Um termômetro que ajuda bastante, se você não quiser comprar um termômetro desse, você pode comprar aquele outro termômetro de fazer vela, tá? Que é um que vai na beirada da panela, mas eu gostei bastante desse porque esse eu também uso na cozinha, então você pode medir lá a temperatura do forno. Forno médio, 180 graus, você mede lá, então você tem uma utilidade para um monte de coisa. Só não dá para medir febre, gente. E uma balança, né? A balança, ela ajuda bastante a gente calcular a quantidade de parafina. Mas se você não tiver uma balança, não se apavore. A gente mede em quantidade de xícaras, ou a gente divide um pacote de 1 quilo em 4, nós temos 4 partes de 250 e aí a gente dimensiona quanto de parafina a gente vai poder utilizar. Basicamente é isso que a gente precisa para fazer vela, além de corantes, né, essências também são coisas que vão na vela e dependendo da vela que você vai fazer, ela vai requisitar aí um acessório ou outro, mas nada que a gente não possa improvisar. Tá? Então isso aqui é o básico, né, para a gente poder fazer vela. Nem tudo você precisa comprar logo de cara e o que você vê que você tem aí na sua casa e que você pode dispor para fazer velas, você pode incluir aí na sua fabricação de velas. Mas aqui a gente, né, vai trabalhando e vocês vão vendo o que realmente é necessário vocês terem no começo ou não. Fica aí a cargo de vocês, né? Então ficou aqui, né, o básico aqui dos materiais. E eu aguardo você na próxima aula, né, para a gente ir aí finalizando esse módulo que é muito interessante. Não deixe de assistir às aulas passadas, né, para que você tenha aí realmente um bom conhecimento de tudo que precisa, né, que você precisa saber para fazer suas velas, tá bom? Eu te aguardo na próxima aula então. Até lá!